Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um bate-papo, não é? Nosso encontro de número 12. Hoje nós vamos conversar sobre sentença, mas antes, aquele resuminho nosso de todas as aulas, não é? Vamos falar rapidamente, hoje vai ser bem rápido, prometo, pessoal, porque sentença tem muita coisa para falar. Vocês já viram no nosso slide inicial, não é mesmo? Meus amigos, nós falamos no nosso último encontro sobre provas. Provas é outro tema igualmente importante, tem todas as chances de ser cobrada essa temática na nossa prova objetiva, na nossa prova discursiva e até na nossa prova oral. Com sentença também não é diferente, mas falando sobre provas, sobre o que é que nós discorremos no nosso encontro passado, né? Nós falamos um pouquinho de teoria geral das provas, e as principais modificações nas provas em espécie. Sobre teoria geral das provas, nós conversamos sobre atipicidade dos meios de prova, ou seja, não são todos os meios de prova que estão tipificados no nosso ordenamento. Na verdade, todos aqueles que o legislador imaginou, não é? Todos lá estão. Mas nós podemos, obviamente, considerar outros meios de prova, outras provas em espécie, desde que moralmente legítimas, não é? Para fins de reconhecimento do princípio da atipicidade dos meios de prova. Situação que nós já tínhamos no CPC de 1973. Nós falamos também sobre os poderes instrutórios do juiz, a possibilidade que o juiz determine a produção de provas ex officio, sem que isso, obviamente, vá de encontro, colida, não é? Com o chamado princípio da imparcialidade. Não tem nenhuma colisão. É uma faculdade conferida ao juiz legalmente. Falamos também do livre convencimento motivado, e eu disse a vocês, olha, não é porque retiramos a palavra livremente que deixou o magistrado de ser livre para formar o seu convencimento diante do conjunto probatório que está ali encartado nos autos. O que ele vai precisar fazer depois é só fundamentar, motivar, por conta de exigência constitucional e também por conta de exigência do nosso próprio CPC. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso quando nós conversarmos a respeito de um dos elementos essenciais da sentença, que é a fundamentação. Falamos também de prova emprestada, me recordo bem, pois é, primeira vez que nós temos a prova emprestada inserida no nosso ordenamento, cujo elemento principal é o contraditório. Não há aquela necessidade de identidade de partes, conforme já reconheceu o próprio Superior Tribunal de Justiça, e a redação do artigo 372 também é nesse sentido. Falamos sobre ônus da prova, falamos sobre a inserção da distribuição dinâmica do ônus da prova no parágrafo 1º do artigo 373, e convivendo, não é mesmo? A distribuição dinâmica convivendo com a distribuição estática do ônus da prova, incisos 1º e 2º do 373. Falamos de inversão legal, inversão judicial e inversão convencional. Falamos que o momento limite estabelecido no nosso ordenamento para que se proceda à distribuição dinâmica é aquele momento em que o juiz profere sua decisão de saneamento e depois, basicamente, dentro ainda de teoria geral da prova, nós também falamos sobre produção antecipada de provas. E eu disse a vocês, muito cuidado com os artigos 381, 382 e 383. A produção antecipada de provas pode ter um caráter contencioso ou não, e a depender de ter ou não esse caráter contencioso, nós teremos um procedimento diferente, não é? Se tiver caráter contencioso, ou seja, se eu vou produzir aquela prova antecipadamente para utilizá-la no futuro, o procedimento é um. Se eu não tenho a intenção, né, de utilizar aquela prova no futuro, o procedimento é outro. Por isso que é muito importante que nós atentemos para esse tipo de situação, inclusive produção antecipada de prova em face do INSS, aquela distância de 70 quilômetros. Lembram, meus amigos? Também é outro tema importantíssimo. E sobre os meios de prova, falei um pouquinho das características de cada um dos meios de prova. Desde a ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e, por fim, inspeção judicial. Falei os temas mais importantes de todos os meios de prova e eu recomendo aos queridos amigos que foquem bastante, principalmente nessas alterações que o CPC de 2015 fez em relação ao CPC de 73. Tá certo? Eu disse que hoje seria um pouquinho mais rápido e foi, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa rápida revisão.
Simbora que nós temos bastante coisa para conversar e hoje é sentença. Meus queridos amigos, primeira coisa que eu vejo como fundamental para a gente iniciar esse bate-papo do encontro de hoje, né? Encontro de número 12, praticamente quase que finalizando, né? Esse nosso módulo, não teremos mais um encontro sobre coisa julgada e precedentes também, mas esse encontro de hoje é extremamente importante. Por quê? Porque nós vamos falar, digamos assim, do ato principal, né? Do ato processual principal praticado pelo juízo monocrático, a prolação da sentença. A sentença é aquele ato do juiz, e disse o nosso legislador, embora não seja tarefa dele, não tem nada a ver com a atribuição do nosso legislador. Definir, conceituar, é questão inerente à doutrina, não é verdade? A doutrina é que tem que dizer o que é que seria sentença, às vezes trabalhar até a etimologia da palavra, a origem da palavra, como alguns dizem, né? Sentença vem de sentire, seria o sentimento. Eu não concordo muito, mas enfim, esse é um posicionamento da doutrina. Mas o nosso legislador, ele já define, ou tenta definir sentença desde o CPC de 73. Antes do advento do sincretismo processual, antes do advento da fase de cumprimento de sentença, o legislador já dizia, olha, sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo. Colocava fim, evidentemente. Depois do advento do sincretismo processual, não dá para considerar essa breve definição feita pelo legislador, essa singela definição feita pelo legislador. E o que é que nós temos hoje como definição de sentença no nosso CPC? Repito, amigos, embora não seja tarefa do legislador, mas como é cobrado bastante em prova objetiva, a gente vai ver. A definição de sentença está lá no artigo 203, que trata dos pronunciamentos do juiz, dos atos processuais praticados pelo juiz, mais especificamente no seu parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha? Vejam só. Aí está, pessoal. Artigo 203 do nosso CPC. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E aí vem o parágrafo 1º, que é o que nos interessa. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Aqui eu vou fazer um corte, amigos. Eu já continuo. Deixa eu só fazer um singelo corte aqui, tá bom? Por que o legislador começa fazendo essa ressalva? O propósito dessa ressalva, não é? É importante que a gente lembre o seguinte, é o de deixar claro que em alguns procedimentos especiais será possível a prolação de mais de uma sentença. Por isso que é feita essa ressalva logo no início. Sentença é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas há essa ressalva, por quê? Porque em algumas ações com procedimentos especiais é possível a prolação de mais de uma sentença. Eu vou citar só um exemplo, que é a ação de divisão e de demarcação de terras particulares, onde nós podemos ter, evidentemente, duas sentenças. E é uma ação com procedimento especial, de jurisdição contenciosa, que vem disciplinada entre os artigos 569 a 587. Tá bom? Voltando lá, então, no nosso parágrafo 1º, só para a gente continuar a definição. Aí está, pessoal, olha. Sentença é o quê, então? É o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e no 487, 485, sentenças terminativas, aquelas que não enfrentam o mérito, né? E 487, sentenças definitivas, que são aquelas que enfrentam o mérito propriamente, o juiz põe fim. Não põe fim ao processo, mas põe fim a uma fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, olhem que interessante. Sentença é o ato que o juiz pronuncia, é o ato que o juiz prolata, com fundamento ou no 485, quer dizer, ele vai extinguir o feito sem analisar o mérito, sentença terminativa, ou com base no 487, sentença definitiva, em que ele enfrenta o mérito, colocando fim a uma fase, não mais colocando fim ao processo, a uma fase de conhecimento do procedimento comum. Porque nós temos o quê, pessoal, no nosso CPC? Nós só temos hoje as ações com procedimentos especiais, acabei de falar de uma delas, divisão e demarcação de terras particulares, e aquilo que não tenha procedimento especial cai no procedimento comum, que tem um caráter residual. Aliás, a gente pode pegar o nosso próprio CPC, né, para a gente poder desmistificar isso, né, de maneira muito clara. O legislador deixou isso muito claro no seu artigo
318. Olhem só que interessante, que tem um parágrafo único. Caput. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, 318, salvo disposição em contrária deste código, e aí temos as ações com procedimentos especiais, ou de lei. E nós temos ações fora do CPC, em legislação extravagante, que também tem procedimento especial. Vou citar apenas o mandado de segurança, tá certo? Parágrafo único, procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Artigo 318 do nosso CPC. Por isso essa redação. É o ato do juiz que põe fim a uma fase de conhecimento do procedimento comum, a ressalva em relação às disposições expressas dos procedimentos especiais logo no início, para dizer, obviamente, que ali a gente também vai ter, nós teremos sentenças terminativas ou definitivas, mas há uma ressalva em relação à possibilidade de termos até duas sentenças no mesmo feito, né? Bem como extingue a execução. E as hipóteses de extinção da execução estão ali no artigo 924, é tema que a gente ainda vai ver no nosso segundo módulo, né? 924 do CPC. Perfeito, pessoal? Então essa é a definição de sentença, embora, repita, não seja tarefa do legislador. E os demais parágrafos, o segundo, terceiro e quarto, também do 203, merecem a nossa atenção. Vejam só, amigos, vamos lá. Parágrafo 2º, pessoal, aí está, olha. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Ou seja, o próprio legislador, ele fez o quê? Ele disse assim, bom, já que eu comecei a definir o que é sentença, embora não seja a minha tarefa, também vou definir os demais atos. E assim eu faço. Decisão interlocutória é uma definição por exclusão, né? Tudo aquilo que não tenha natureza, tudo aquilo que tenha, natureza decisória, mas que não se enquadre no conceito de sentença. O parágrafo 3º dizendo o que é que são os despachos, são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. A gente entende, evidentemente, que contra os despachos, né, nós já sabemos, é uma lição que a gente traz desde o CPC de 73, aliás, desde o CPC de 39 até, para ser um pouquinho mais preciso, né? Os despachos são os pronunciamentos praticados pelo juiz, no processo, de ofício a requerimento da parte, mas para movimentar o feito, por isso que, segundo o artigo 1001 do nosso CPC, contra eles não cabe recurso. Ah, Maurício, mas podemos ter despachos com conteúdo decisório. São raros, mas podemos ter. Se tiver conteúdo decisório, evidentemente que nós enquadraríamos na possibilidade de interposição de recurso. Mas, via de regra, contra os despachos não cabe recurso. Artigo 1001 do CPC. E o parágrafo 4º, meus queridos amigos, falando dos chamados atos meramente ordinatórios. Isso aqui cai muito em prova objetiva. Chamo muito a atenção de vocês, tá bom, amigos? E os exemplos mais cobrados em provas objetivas são justamente esses. Olha, a juntada de um documento, a vista obrigatória dos autos ao MP, por exemplo, né? Naquelas hipóteses do 178 do CPC, esses atos não precisam de despacho. Devem, amigos, não é uma faculdade, não, é uma obrigação. Devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Olhem que interessante, então. O que é que o legislador fez no 203? Resumindo, tenta definir o que é sentença e depois aproveita os demais parágrafos do 203 para definir o que seria a decisão interlocutória, um conceito por exclusão. É tudo aquilo que tem caráter decisório, mas que não se enquadra no conceito de sentença. Os despachos, que são os atos praticados pelo juiz de ofício a requerimento da parte, com o intuito, né, de movimentar o feito, de impulsionar o feito, não tem conteúdo decisório, tanto que o 1001 fala contra os despachos não cabe recurso, embora a gente possa ter uma outra situação de despacho que tem algum conteúdo decisório, e evidentemente como não colocará fim ao processo, em tese o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e os atos meramente ordinatórios como juntada e vista obrigatória, não é? Então esses são os exemplos, verdadeiramente conceitos e não exemplos, né, definições que o legislador traz a respeito dos atos, dos pronunciamentos do juiz. Ok, Maurício. Agora, até onde eu sei,
para além disso, o que é bastante cobrado em provas objetivas são os elementos essenciais. Não só objetivas, como também discursivas. Né? E oral, fase oral nem se fala, mas depende muito, obviamente, da preferência, né, do examinador. Agora, prova objetiva e prova discursiva, elementos essenciais da sentença são imprescindíveis. Por isso, nós vamos para o 489, tá bom? E no 489, meus queridos amigos, nós temos ali basicamente a seguinte redação. São elementos essenciais da sentença. 489. Vou repetir. São elementos essenciais. Se são essenciais, são imprescindíveis. A ausência de um desses elementos, obviamente, implicaria na nulidade do feito. A única ressalva que eu faço é em relação ao primeiro dos elementos, que é o relatório. A jurisprudência tem sido um pouquinho mais tranquila, sabe, meus amigos, meus queridos amigos, tem sido um pouquinho mais tranquila, dizendo, olha, não é porque está sem relatório que a gente vai nulificar tudo. É preciso constatar se houve algum prejuízo, até por conta da adoção do princípio da instrumentalidade das formas, da liberdade das formas também pelo nosso CPC de 2015. Então verifica, olha, não tem relatório na sentença. Teve algum prejuízo para as partes? Não teve. Tocamos em frente. Teve prejuízo. Opa, então vamos nulificar. Por quê? Porque o CPC diz que são elementos essenciais. Vejam o 489, amigos. Vale a pena. Rapidamente, olhem só. 489. São elementos essenciais. Primeiro, o relatório, está aqui, olha, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Fundamentação, que é sobre um elemento essencial sobre o qual nós vamos falar bastante nesse encontro de hoje, em que o juiz analisa as questões de fato e de direito. Os fundamentos também são chamados de a motivação, não é verdade? Do ato sentencial, e a parte final, a conclusão, também assim chamado, né, o dispositivo, é chamado de conclusão, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Tá bom? Vou destacar aqui os 3 elementos essenciais. Perfeito. Maurício, fazendo uma breve observação aí, nos juizados especiais as sentenças estão dispensadas do relatório. Sim, artigo 38 da Lei 9.099 de 95, mas é uma determinação específica em relação a juizados especiais. E quanto à jurisprudência, como eu disse a vocês, ela tem sido um pouquinho mais assim flexível, né? No sentido de dizer que se não tem relatório, embora seja um elemento essencial, mas não traz prejuízo para ninguém, sigamos em frente. O que a gente precisa falar é de fundamentação e dispositivo. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Começando com fundamentação. A gente já conversou sobre isso desde o nosso primeiro encontro, não é? A fundamentação, para além de ser uma norma constitucional, artigo 93, inciso 9, também é uma norma fundamental do processo civil. Está lá no artigo 11, não é? Nós falamos de fundamentação, a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, não é? Sob pena de nulidade. E também temos o 489, parágrafo 1º, como um dispositivo tão importante que a gente vai analisar todos os seus 6 incisos. 6 incisos do parágrafo 1º, do 489. Mas antes de mais nada, é muito importante nós lembrarmos quais são as funções, ou a chamada dupla função, da fundamentação das decisões judiciais. Quando o juiz fundamenta, qual é a função, na verdade, de você explicitar, ou como diz o professor Luiz Guilherme Marinoni, de você justificar racionalmente um ato decisório? São essas 2 funções, vejam só. Primeira função, pessoal, a gente chama de função para dentro do... Opa, perdão, deixa eu só pegar, é melhor pegar o marca-texto, porque senão eu vou riscar em cima. Aqui, ó, pessoal. Para dentro do processo, a gente chama de função endoprocessual, e para fora do processo, nós chamamos de extraprocessual. O que é a função endoprocessual? É aquela que se manifesta numa fundamentação através do seu conteúdo. Por quê? Porque permite que as partes controlem aquela decisão por meio da interposição dos recursos cabíveis. Quer dizer, as partes ficam cientes de quais foram as justificativas racionais para o magistrado decidir assim ou assado.
para dentro do processo. E quando a gente fala para fora do processo, o extraprocessual, é porque o magistrado, no exercício da jurisdição, ele tem que dar uma satisfação para a sociedade no sentido de dizer, olha, povo, é isso mesmo, povo, estou cumprindo o 93, inciso 9 da Constituição. Estou cumprindo o 11 do CPC. Estou cumprindo o 489, parágrafo 1º do CPC. Eu viabilizo o controle da decisão pela via difusa da democracia participativa exercida pelo povo. Todos têm acesso, claro, tirando aquelas situações envolvendo segredo de justiça lá do artigo 189 do CPC. Mas essas são as duas funções fundamentais do ato de motivar, né, a respectiva decisão. Quando eu motivo a decisão, eu justifico racionalmente para as partes, dizendo, partes, são esses os motivos que me levaram a decidir assim o assado, interponho agora os recursos cabíveis, a ideia de publicidade, a ideia de processo democrático, de processo dialogado, de processo compartilhado, não é? E, ao mesmo tempo, eu dou uma satisfação para a sociedade civil para dizer, olha, estou investido regularmente no cargo porque sou um magistrado, estou decidindo assim, estou decidindo assado, portanto, e fundamentando, portanto, estou cumprindo o comando constitucional e a legislação infraconstitucional. Agora, nós tivemos uma alteração substancial, fundamental, no artigo 489, parágrafo 1º do nosso CPC, essa alteração, na minha singela opinião, fez com que nós saíssemos de um sistema de fundamentação suficiente, do CPC de 73, para um sistema que nós chamamos de fundamentação exauriente. Por que exauriente? Porque exige mais do magistrado. E, na verdade, esse parágrafo 1º do 489 foi um verdadeiro, é bastante redundante isso, foi um puxão de orelha. Puxão de orelha na magistratura. Eu concordo plenamente. O professor Daniel Assunção, por exemplo, ele diz, saímos de um sistema de fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente. Porque nós temos um déficit muito grande na qualidade da fundamentação das decisões judiciais. Não é possível que nós continuemos convivendo com decisões liminares, um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, liminarmente, deferido assim, presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, defiro a liminar. Isso não é fundamentação. Nunca foi, não é? Então, eu estou falando de um exemplo de decisão interlocutória. Vocês imaginem o que a gente tem em sentenças. Pensando nisso, o legislador, no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, ele traz essa fundamentação exauriente como uma característica muito visível. A gente vai passar agora pelos 6 incisos do 489, parágrafo 1º. Eu chamo muito a atenção da minha querida amiga, do meu querido amigo, com toda a humildade. Atentem, vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, começando com o parágrafo 1º, inciso 1º do 489. Aí está, pessoal. Como é que o legislador se preparou para elaborar esse dispositivo? Ele se preparou de uma forma tão, digamos assim, tão técnica, que ele já começa com o advérbio de negação. Ele já começa com não. Isso é ser técnico mesmo. Por quê? Porque é um recado. E a gente vai para as regrinhas de hermenêutica, de interpretação, o recado é muito claro. Olha, não será considerada fundamentada. Qualquer decisão judicial, é preciso que se destaque isso aqui, pessoal, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela um acórdão, seja ela uma sentença, seja ela uma decisão monocrática, que, inciso 1º, atentem para os verbos, queridos amigos, é muito importante, que se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Se limitar sem explicar. Esse inciso 1º, pessoal, nós vamos ficar indo um pouquinho na tela e comigo, tá bom, pessoal? Agora é importante. Eu vou fazer um bate-bola com vocês. Esse inciso 1º é um recado no seguinte sentido. Julgadores, se quiserem indicar, reproduzir, parafrasear algum texto de lei no ato decisório, pode fazer. Eu gosto de citar o artigo tal, quando eu dou uma sentença, por exemplo, envolvendo alguma ação possessória. Ótimo, pode citar. Não tem problema.
Você não pode se limitar a citar, a indicar, reproduzir ou parafrasear esse texto de lei se você não explicar qual é a relação com a causa ou com a questão decidida. Então pode citar, mas não fique fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Cola copia de artigos para as fundamentações, porque tão somente transcrever, tão somente indicar, reproduzir ou parafrasear, sem explicar a relação daquele artigo com a causa ou com a questão decidida, isso implicará numa decisão não fundamentada. A decisão não fundamentada é nula. Perceberam? É um puxão de orelha na magistratura. Meus amigos já devem ter visto. Decisões, sentenças, em que são citados artigos, mas que não se faz qualquer correlação, não puxa um parágrafozinho para dizer, olha, eu estou citando esse artigo, por quê? Ele tem tudo a ver com aquela questão fática apontada, por exemplo, na contestação de folhas. É isso que precisa ser feito. É muito clara a ideia do legislador, não é? Vejam o inciso 2º do parágrafo 1º, pessoal. Também não será considerada fundamentada essa fundamentação analítica, né? Alguns chamam de fundamentação, eu falo exauriente, mas alguns falam de fundamentação analítica, qualificada, fundamentação adequada, fundamentação legítima, né? Enfim, aquela decisão que empregar, vou destacar o verbo de novo, conceitos jurídicos indeterminados sem... Olha o explicar aí de novo, pessoal. Olha o explicar, hein? O motivo concreto de sua incidência no caso. O que é que esse inciso 2º diz? Diz basicamente assim, você, magistrado, quer trazer um conceito jurídico indeterminado? Traga. Você quer falar, por exemplo, de dignidade da pessoa humana? Na minha opinião, norma de tessitura aberta, conceito jurídico mais indeterminado que eu possa conhecer, na prática. Não tem problema, fale de dignidade da pessoa humana. Você está julgando, por exemplo, uma ação de indenização por danos morais? Mencione essa dignidade da pessoa humana, mas explique, o verbo é explicar, como está lá no inciso 1º, também está explicar, não é verdade? Explique o motivo concreto da sua incidência no caso. Simplesmente falar de um conceito jurídico indeterminado sem explicar, isso implica nulidade do ato decisório. Inciso 3º, vamos lá, sem perder tempo. Também não será considerada fundamentada toda e qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela famosa decisão padrão. Né? A gente tem bastante disso. Né? Decisão padrão. Então não se admite decisão modelo, decisão formulário. Né? Por exemplo, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Nada há a esclarecer, considerando a prova robusta dos autos. A ideia do inciso 3º é acabar com isso. Ou seja, o magistrado tem que se dar ao trabalho, sim, porque ele é remunerado para isso, ele foi aprovado num concurso público para isso. Se foi nomeado pelo 5º Constitucional, conforme o artigo 94 da Constituição, se foi nomeado pelo chefe do Executivo Federal para o Supremo, para o STJ, não importa. Tem que, obviamente, justificar o porquê de estar decidindo daquela maneira, naquele caso concreto, e não adotar decisões padronizadas. Perfeito? Inciso 4, pessoal, talvez o que tenha dado mais polêmica. Não será considerada fundamentada toda e qualquer decisão que não enfrentar todos. O silêncio é proposital. Todos não são alguns, são todos. Todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O juiz tem o dever de analisar de maneira pormenorizada todo e qualquer argumento. Amigos, o código diz argumento, não diz questão, tá? Mas todo e qualquer argumento de fato e de direito que seja apresentado ali pela parte vencida, objetivamente capaz de alterar o resultado do julgamento, de infirmar a conclusão, de contrariar a conclusão adotada pelo julgador. A ideia é pegar todos os argumentos, todos eles, e analisar. Maurício, tem argumento trazido pela parte que não tem nada a ver com a questão principal que está sendo ali discutida. Não importa. Todos são todos. Você vai pegar, obviamente, não é? Como magistrado, se for esse o seu objetivo, se você quiser um concurso para a magistratura, mas se você quiser um concurso para o MP também, obviamente que tem que se analisar se efetivamente
nós temos esse enfrentamento de todos os argumentos. Como magistrado, é obrigação. O MP pode eventualmente até recorrer de uma decisão, né, porque ele tem legitimidade recursal, nós sabemos muito bem, isso está lá no artigo 996. Ele pode recorrer como parte ou como fiscal do ordenamento jurídico, dizendo, olha, essa sentença, por exemplo, né, ela não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Ah, mas tem um argumento lá que não tinha nada a ver. Ótimo, mas o magistrado tem que dizer, olha, esse argumento não tem nada a ver, não está correlacionado com a questão principal. É obrigação do magistrado. O professor Alexandre Freitas Câmara também fala bastante a respeito disso, dizendo, nós mudamos o nosso comportamento decisório. É preciso que compreendamos a ratio, a mens legis. Se a gente não compreender, fica difícil, né? Ah, mas vai dar muito trabalho para o magistrado. Dá nada, é obrigação do magistrado. Não dá nada, não. Isso é obrigação de todo e qualquer magistrado. As partes podem suscitar os argumentos mais, digamos assim, fora da realidade possíveis. A obrigação do magistrado é dizer, aquele argumento não cabe aqui por causa disso, disso e disso. Acabou, não é? Não tem discussão. Dizer, mas se não interessa, não tem que analisar, porque o STJ já pensava assim, tem um julgado muito antigo do STJ, né, dizendo que o magistrado não precisa enfrentar todos os argumentos. Acho que está muito claro, aqui são todos, não é verdade? Mas só os argumentos que em tese contrariem a conclusão. Ora, se você não está aceitando um argumento, porque justamente ele não tem nada a ver com a questão principal, evidentemente que isso não está contrariando a conclusão que você está chegando. Então você só o rebata ali. É muito simples, é lógico isso, diga-se de passagem. Vamos para os dois últimos incisos, amigos, do parágrafo 1º. Inciso 5, eu falei que são 6, né, amigos? Também não será considerada fundamentada toda e qualquer decisão judicial que se limitar a invocar precedente ou súmula sem, olha o verbo, pessoal, identificar seus fundamentos, determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. A questão aqui é muito simples. Magistrado não gosta de citar dispositivo de lei? Está lá no inciso 1º. Quer citar? Quer indicar, reproduzir, parafrasear ato normativo? Explique a correlação com a causa ou com a questão decidida. Aqui é a mesma coisa. Quer citar um precedente? Também o magistrado adora colocar, né, ementazinhas ali. Quer citar uma súmula? Não tem problema. Pode fazê-lo. Só que, por favor, identifique os fundamentos determinantes ou demonstre que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não é ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, tal qual o inciso 1º diz, não é para ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de artigos. Também nem de precedente, nem de súmula. E para fechar, meus amigos, vamos para o inciso 6º. Vamos lá. Inciso 6º também diz o seguinte, olha, que interessante. Agora já é o contrário. É a parte trazendo uma súmula, uma jurisprudência ou um precedente. Inciso 5 dizendo, também não será considerada fundamentada toda e qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente trazido pela parte, sem demonstrar a existência da figura do distinguishing, da distinção, no caso em julgamento, ou a figura da superação do entendimento. Vamos escrever aqui, né, amigos, as duas palavrinhas, embora a gente vai falar a respeito delas duas no nosso próximo e último encontro. Opa, perdão, saiu saiu a mais aqui, é um Gzinho aqui só, pessoal. Deixa eu só colocar, é um G mudo, né, como a gente aprende na escola. Distinguishing, que é a distinção, a gente vai falar disso no nosso próximo encontro, nós vamos falar de precedentes também, não é? E a superação, nós chamamos de overruling. Overruling, tá aí, com os dois R's. Não é? Estudar o sistema de precedentes é lembrar dos países de origem anglo-saxã, é lembrar da língua inglesa. Então, por isso, já que adotamos um sistema de precedentes, precisamos relembrar e usar o nosso inglês também. Não é? O que é que diz esse inciso 6? Diz o seguinte, que se a parte trouxer precedente, súmula ou jurisprudência para os autos, dizendo, olha, o meu direito deve prevalecer, porque tem súmula, tem jurisprudência, tem precedente nesse sentido, e o juiz entender que aquele precedente, aquela jurisprudência ou aquela súmula não se aplica àquele caso, mas se aplica a um caso distinto, ele tem obrigação de assim mencionar no seu ato decisório. É obrigação. Senão, o ato decisório será considerado nulo. A parte, nós imaginamos, evidentemente,
Ela não traria um precedente, uma súmula, uma jurisprudência que não estivesse relacionada com o caso. Então, se ela trouxe, é obrigação do magistrado analisar, olhar para aquele precedente, para aquela súmula, para aquela jurisprudência e falar, não se aplica a este caso, se aplica a um outro caso, a um caso distinto. É aí que entra a figura do distinguishing. Aplica-se a um caso distinto. Não. Aquela súmula, aquele precedente, aquela jurisprudência já está com o entendimento totalmente superado. Não foi revogado, existe ainda, mas já está superado. Por quê? Porque surgiu uma nova lei com entendimento completamente diferente daquele precedente, daquela súmula ou da jurisprudência. É obrigação do magistrado dizer parte. Infelizmente, aqui a figura do overruling, né, ela se destaca. O entendimento que você trouxe já está superado. Perceberam, amigos? Como esse 489, parágrafo 1º, é tão importante, não é, do nosso CPC? Pois bem, meus amigos, com isso a gente encerra a fundamentação. A gente já encerrou o nosso primeiro bloco também, já fui alertado aqui. Nós vamos terminar aqui o primeiro bloco. A gente volta para o segundo bloco, aí eu falo da parte dispositiva, eu preciso falar da parte dispositiva com vocês, é extremamente importante, questões relacionadas a capítulos da sentença. A gente fala de eficácia, a gente fala de congruência, remessa necessária e liquidação, tá bom? Até daqui a pouquinho.